Olá, sétimo ano, tudo bem? Negócio é o seguinte, a semana passada eu pedi a página 102 para fazer, né? Espero que todos tenham feito. E agora nós vamos para a correção dessa página, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá então. Exercício 1, ele diz assim: reescreva as frases abaixo, substituindo os números entre parênteses pelos termos adequados. Então vamos dar uma olhadinha na frase ali. Está dizendo assim, ó, aí tem um número 1, vou assinalar aqui de azul. Então o número 1 aqui, de água, alguma coisa de água e de sais minerais ocorre na maioria das plantas através das raízes. O que que ocorre na maioria das plantas através das raízes? Alguma coisa que tem a ver com a água? Bom, letra A, vamos colocar aqui, número 1, no lugar do número 1, você vai colocar a absorção de água, tá? Vamos escrever aqui absorção de água. Absorção. Você vai reescrever a frase, colocando no lugar do número 1, você vai colocar a palavra absorção. E a frase vai ficar assim, ó. A absorção de água e de sais minerais ocorre na maioria das plantas através das raízes. Não é? As raízes fazem a absorção da água e também dos sais minerais. Ok, vamos para o segundo, letra B. O xilema é o tecido que faz a condução das raízes até as folhas. Bom, vamos dar uma lembrada aqui. O que nós temos aqui? Vou desenhar aqui do lado uma árvore. Vou desenhar uma árvore aqui. Tronco da árvore. Né? Aí nós temos lá o solo. Aí você tem as raízes aqui. O que as raízes puxam de baixo para cima? Água, H2O, e sais minerais. Vou deixar assim, sais minerais. Isso vai para cima. Quais são os vasos que levam a água e sais minerais para cima, para o tronco e para as folhas? Tá? Os vasos condutores que levam, eles formam um sistema chamado xilema. É o xilema. Xilema é o conjunto de vasos que leva a água e os sais minerais. Essa água e os sais minerais formam a chamada seiva seiva mineral, também chamada de ou seiva bruta. Então a seiva mineral, a seiva bruta, ela sobe, sendo transportadas pelo xilema. Ok, e o que é que desce lá de cima, lá das folhas, para o tronco, para os galhos, para as folhas, para as raízes? Vem lá de cima. Vem principalmente açúcares. Os açúcares vêm de cima. Depois da fotossíntese, eles são produzidos e eles são distribuídos para toda a planta. Vem lá de cima. Esses açúcares, eles vão formar uma seiva, que é chamada, de seiva orgânica, ou também chamado de seiva elaborada. Tá? Essa é a que é distribuída das folhas para a planta. Esse sistema de vasos que transportam os açúcares e a seiva é o sistema chamado floema. Floema é que transporta os açúcares das folhas para toda a planta poder ter energia, certo? E o contrário, o xilema transporta água e sais minerais das raízes para cima, das raízes para a planta, né? E esse líquido é chamado de seiva mineral ou seiva bruta. O líquido formado pelos açúcares é a seiva orgânica ou elaborada. Ok? Beleza, então vamos voltar lá na resposta. Diz assim, o xilema, vamos voltar lá para ver, ó o xilema aqui, ó. O xilema aqui. O xilema é o tecido que faz a condução Conduz quem? Quem que ele conduz? Vou pôr aqui letra B. No lugar do 2, você vai escrever a frase e vai colocar seiva mineral. Seiva mineral ou seiva
bruta. Seiva bruta. É formada por água e sais minerais. Das raízes para as folhas. Então, de baixo para cima. Certo? Então, fica assim a resposta. A letra C. Fica assim não, né? Na verdade, você tem que reescrever a frase trocando o número 2 por seiva mineral ou seiva bruta. Número 3, letra C, vamos pôr o C aqui embaixo. Aí tem o número 3, conduz a seiva orgânica das folhas para diversas partes do corpo da planta. Vamos ver, quem é que transporta a seiva orgânica de cima para baixo? Quem é que transporta? O floema. O floema é o sistema de vasos condutores que transportam a seiva orgânica. Então vamos escrever aqui, ó, no lugar do número 3, você vai colocar floema. Floema. Beleza? E aí, para finalizar, a letra D, nós temos assim. Nas plantas, o processo de, aí tem o número 4, ocorre apenas na presença de luz, ao passo que o processo de 5 ocorre o tempo todo, em todas as células vivas. O que ocorre na presença de luz? Tem que ter luz para ocorrer nas plantas, que é o número 4. A fotossíntese. Fotossíntese, né? Tem que ter luz, tem que ter gás carbônico e tem que ter água para transformar esses três em açúcar e oxigênio. Então é a fotossíntese. Mas tem o número 5 aqui também, ó. Acontece o tempo todo em todas as células vivas. É a respiração. Respiração celular. Ela está acontecendo a todo momento dentro das células das plantas e dos animais, qualquer ser vivo, né, que tenha célula. Ela faz a respiração celular. O que é? Pegar o açúcar e queimar ele com oxigênio, queimar entre aspas, para produzir energia, para que os seres vivos tenham energia e possam viver. Né? Então, já fizemos aqui a número 1. Você vai copiar a frase e vai substituir os valores, ok? Pode até dar um pause agora aqui, ó, e pegar as respostas, beleza? Vamos para o número 2. Bom, aí a número 2 pergunta o seguinte: o que é fotossíntese e quais as estruturas da planta são envolvidas nesse processo? Bom, a fotossíntese é um processo químico que ocorre na planta que transforma o quê? Transforma gás carbônico e água, na presença de luz, em açúcares e oxigênio, ok? Onde ocorre a fotossíntese? Nas estruturas verdes da planta. Quais estruturas? Folha e caule quando ele é verde, né? Folhas e caules verdes. Vamos escrever isso daí? Eu vou acelerar o vídeo aqui, vou colocar a resposta e vou acelerar o vídeo, para a gente não perder tanto tempo. Vamos lá, então. Então tá aí, ficou assim a resposta. A fotossíntese é um processo que, na presença de luz solar, converte o gás carbônico e a água em açúcar e gás oxigênio. As estruturas envolvidas nesse processo são as folhas e os caules verdes, onde os cloroplastos são abundantes. A gente pode escrever essa reação também na forma de reação química simplificada. Fica assim, ó, gás carbônico é CO2, a água é H2O, e aí vai transformar na presença de luz, vai formar açúcar, que é a glicose principalmente, que é C6H12O6, e ainda o gás oxigênio, O2, certo? Essa é a reação simplificada para a fotossíntese. Beleza, vamos para o número 3 agora. Bom, vamos lá, para o número 3. Para responder o número 3, eu desenhei uma flor aqui mais ou menos cortada de lado para a gente lembrar como são as partes aqui da planta, né? Nós temos aqui, ó, aqui embaixo, nós temos o cabinho, que nós chamamos de pedúnculo. Aqui nós temos o receptáculo floral. Aí nós temos essa parte verde, que são parecidos com pétalas, né? Mas são verdinhas, que ficam por fora. Aqui nós temos as sépalas.
as sépalas, e em cima das sépalas nós temos aqui bem colorido as pétalas, que dão cor à flor, né? As pétalas, que são bem chamativas. Aí aqui em cima nós temos a parte reprodutiva. Nós temos aqui, ó, esse miolo aqui forma o carpelo. Carpelo, ele é a parte feminina da planta. Parte feminina. E aqui, essas coisinhas aqui, esses são os estames. Os estames. Os estames é a parte masculina da flor. Tá? Tem os grãos de pólen aqui na antera, né, que é essa pontinha do estame. Tá? Na pontinha do estame nós temos aqui a antera e na antera nós temos os grãos de pólen. Os grãos de pólen eles acabam caindo aqui em cima do carpelo, ó, na pontinha chamada de estigma. E aí desce um tubinho para cá, trazendo pólen, e lá dentro do ovário vai acontecer a fecundação, onde vai, então tem um óvulo lá dentro, né, que é a oosfera, na verdade que chama, ela vai ser fecundada e vai formar aqui o embrião dentro da semente, né? E dependendo da flor, vai crescer essa parte aqui, ó, vai virar um fruto. Vai virar o fruto, essa parte do meio aqui, certo? Beleza, então vamos dar uma olhadinha ali no exercício, o que ele diz? Ele diz assim, ó, observe a pintura ao lado, feita pelo artista japonês Ohara Kozon. Ele viveu de 1877 a 1945. Aí pergunta, a que grupo pertence a planta retratada? Justifique sua resposta. Olha o desenho, tá pequeno aí, vamos aumentar aqui para ver. Que grupo de planta essa planta pertence? Bom, pessoal, dá para ver que tem flor, né? Se tem flor, só pode ser de um tipo. Né? Vocês lembram que nós temos as briófitas, vamos escrever aqui, briófitas, pteridófitas, as gimnospermas, aqui tem um i, gimnospermas e as angiospermas. Nós vimos que essas duas aqui, ó, elas têm semente. Essas duas têm semente, tá? As duas de cima não têm semente. Só que só a de baixo é que tem flor. Só a de baixo é que tem flor e fruto. Flor e fruto. Certo? E as briófitas e pteridófitas não têm nem flor, nem fruto, nem semente. Ok? Então, se a gente olha no desenho e vê que tem uma flor, então só pode ser de um tipo. Qual tipo? Letra A, então, a resposta, letra A. Nós temos uma angiosperma. Angiosperma. Se tem flor e tem fruto, só pode ser angiosperma. Beleza. Aí na letra B diz lá, que estruturas reprodutivas você consegue observar na imagem? Bom, olhando a imagem a gente vê a flor, né? A gente vê a flor, ela é uma estrutura geral reprodutiva, e dentro da flor dá para ver aqui, ó, puxar aqui, ó, dá para ver um pouquinho aqui dos estames, ó, dá para ver os estames aqui, que é a parte masculina. Então vamos escrever aqui também, flor, e dá para ver também os estames. Os estames, aqui no meu desenho, os estames estão aqui, ó, não, essas coisinhas aqui, isso aqui tudo. O estame é formado por um filete, e pela antera, que fica na ponta aqui, que tem os grãos de pólen. Bom, voltando ali agora. Na letra C. A borboleta busca por néctar para se alimentar. Que vantagem adaptativa pode haver para a planta a presença de néctar nas flores? Bom, o néctar ele atrai os seres que são chamados de polinizadores. Vai grudar neles o pólen e eles vão poder carregar esse pólen para outras flores e outras plantas também, né? Outras árvores que estão por perto, outras plantas da mesma espécie que estão por perto. Então, vou escrever aqui a resposta C e vou acelerar o vídeo. Então tá aí, a letra C ficou assim. Os insetos que se alimentam de néctar podem carregar grãos de pólen, levando-os para outras plantas e flores
propiciando a polinização. Tem plantas que só se reproduzem, uma grande quantidade de plantas só se reproduzem se houver os seres polinizadores, tá? Os insetos pousarem na flor e levarem o pólen para outra flor, tá? Existem flores que elas fazem a autopolinização, ela tem o masculino e o feminino na mesma planta, mas tem plantas que precisam que o pólen seja levado de uma planta para outra, para acontecer ou de uma flor para outra flor, para poder acontecer a polinização, tá? Então fica assim, A, B e C do exercício 3. Vamos para o próximo. Ok, vamos lá então. Número 4 diz assim: indique o tipo de dispersão de sementes ou de polinização descrito para cada caso. Em seguida, responda a questão proposta. Então, nós temos duas situações aqui. Nós temos dispersão de sementes e polinização. Então, vamos identificar um por um. O primeiro, número 1. As sementes de orquídea flutuam no ar e são carregadas pelo vento. Essa aqui é fácil, né? Você tem uma dispersão de semente pelo vento, ok? Depois eu vou escrever a resposta do lado. Número 2. A formação dos frutos de maracujá depende da presença de insetos, como as mamangavas. Bom, vai formar o fruto ainda, então você vai fazer uma polinização. Então, nesse caso aqui, nós temos uma polinização por inseto. Polinização por inseto. Número 3. As aves comem o fruto da goiabeira, mas como não são digeridas, as sementes da goiaba saem nas fezes desses animais. Bom, nesse caso você tem uma dispersão de sementes por animais, né, que fazem a digestão, né, eles comem o fruto, a semente não é digerida, ela sai nas fezes e essa planta vai nascer em outro lugar. Depois, número 4, o carrapicho, que ele tem uma semente dentro, tá? O carrapicho, aliás, ele é uma sementinha, né, o carrapicho, ele se prende ao pelo dos animais. Então, aqui você tem uma dispersão da semente por animais. E, por último, os morcegos visitam flores que se abrem à noite. Nesse caso, não é uma dispersão de semente, é uma polinização. E não é por inseto, é por morcego. Então, é um animal maior, né? Então, aí no final ele diz assim, bom, antes de responder essa última pergunta, eu vou escrever as respostas do lado aqui e vou acelerar o vídeo. Vamos lá. Pronto, então ficou assim, ó, resposta das 5 alternativas aí, né? A primeira da orquídea pelo vento, a dispersão de semente pelo vento. A segunda, o maracujá com uma mangava, né? É a polinização por insetos. O terceiro, que as aves comem o fruto e a semente não é digerida e sai nas fezes, dispersão de semente por animais. Depois o carrapicho que se prende no pelo dos animais, dispersão de semente por animais. E por último, os morcegos que visitam flores que se abrem à noite, polinização de flores por animais, beleza? Aí ele pergunta ainda mais aqui embaixo, ó, que vantagem adaptativa cada um desses mecanismos traz para as plantas? A dispersão qual é a vantagem da dispersão por semente e a da polinização? Bom, se você tem insetos e animais que pousam nas flores, eles fazem o transporte de pólen para poder ocorrer a fecundação. E animais que comem ou o vento que leva a semente, qual a vantagem disso? A semente cai em um local longe da planta mãe, né, para não competir com ela por nutrientes, até pela luz solar, né? Porque a copa da planta mãe pode não deixar a planta embaixo crescer por falta de luz. Então ela vai cair lá longe, num ambiente onde ela não tem competição. Ok? Então vou escrever uma resposta aqui e vou acelerar o vídeo. Ok, então ficou assim a resposta. A polinização primeiro, promove o encontro de gametas. Encontro dos gametas, o que são isso? As células de reprodução. Célula masculina, célula feminina. Então, a polinização promove isso. E a dispersão de sementes faz com que as plantas germinem em novas áreas, longe da planta mãe, não competindo com esta por espaço, luz, água e nutrientes.
Então, vai cair lá longe a planta, nasce a semente, né? Cai lá longe, nasce uma planta que não vai competir com a planta mãe e com outras plantas por espaço e nutrientes. Beleza? Ok, então vamos para o próximo exercício. Número 5, ele diz: escreva um pequeno texto relacionando os termos do quadro com o processo de fecundação nas angiospermas. Bom, aí nós temos as seguintes palavras: oosfera, 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 ovário, estigma, pólen, tubo polínico e zigoto. Vamos lembrar só aqui do lado como é que fica a questão da fecundação? Quando você tem lá a parte feminina e a parte masculina, a ponta aqui nós temos as anteras aqui, e aí os grãos de pólen vão cair aqui na ponta do carpelo, né? Parte feminina. E aí o que vai acontecer? Quando cai aqui, ele vai formar o tubo polínico, um pequeno tubo que desce e ele vai chegar aqui no ovário. Ó. O ovário está aqui e aqui a célula masculina vai encontrar com a célula feminina, que é a oosfera. Essa oosfera vai se desenvolver, se forem várias aqui, né? Vão desenvolver e vai formar os embriões, onde vão ter então a formação das sementes. Ok? Então vamos lá, vamos escrever um texto que envolve todas essas palavras aí. Eu vou escrever aqui uma sugestão de resposta e vou acelerar o vídeo. Vamos lá. Beleza, então nós temos aqui. Vamos grifar aqui as palavras, né? Grifar e cortando lá em cima. Após o grão de pólen atingir o estigma de uma flor, o gameta masculino forma o tubo polínico e atinge o gameta feminino, que é chamado de oosfera, localizado no ovário, onde acontece a fecundação, resultando na formação do zigoto. Ok? Então, essa frasezinha contém todas essas palavras. Então, de novo, ó, após o grão de pólen atingir o estigma de uma flor, forma o tubo polínico que desce até o ovário, né? Então, ali vai acontecer a fecundação dentro do ovário e vai formar o zigoto, que o zigoto é aquele montoado de células que vai formar depois o embrião, né? O embrião dentro da semente, que quando for colocado no chão, vai nascer uma nova planta. Ok? Beleza? Então, vamos para o número 6. O número 6 diz assim: como ocorre a germinação das sementes? Como a semente germina? Bom, resumidamente, vamos lá. A semente ela está num local, aí para ela germinar, ela tem que primeiro receber água. Recebe água, ela absorve a água, ela fica inchada, túrgida, né? Inchada. E aí então ela vai romper a casca, quando ela enche, ela rompe a casca, vai começar a crescer uma estrutura chamada radícula. Né? O nome radícula quer dizer pequena raiz. Cresce essa radícula e vai chegar até o solo, né? E vai começar a absorver os nutrientes do solo daí também. Ok? E aí começa então a crescer um pequeno caule, uma pequena folha, e daí por diante a planta cresce. Vamos escrever um resumo disso aqui do lado. Vamos lá. Bom, tá aí. Então ficou assim, ó. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho. Fica assim, ó. A germinação acontece quando as sementes encontram condições adequadas de luz, umidade e temperatura e saem da dormência. A semente absorve água, fica túrgida, ou seja, inchada, e tem a sua casca rompida. Surge a radícula, que vai se diferenciar em raiz e então as primeiras folhas. Ok? Então você pode dar pausa aqui e copiar a resposta. Beleza? Ok.
Então vamos para o próximo exercício. Bom, aí o exercício 7 diz assim: após uma aula de ciências, uma aluna comentou com sua mãe o que havia entendido sobre os assuntos tratados. Ela disse: Mãe, as plantas realizam apenas fotossíntese e os animais apenas respiram. É assim que eles vivem, cada um do seu jeito. Aí a pergunta é: as observações da aluna estão corretas? Justifique. As plantas só fazem fotossíntese, elas não respiram? Os animais só respiram, não fazem fotossíntese? Bom, a segunda parte está certa, né? Os animais eles não fazem mesmo fotossíntese, eles respiram. Acontece que as plantas não, as plantas elas fazem fotossíntese, mas elas também respiram. Elas também precisam respirar para tirar a energia daqueles açúcares que ela mesma produziu para poder sobreviver, tá? Então, essa observação da menina não está correta. Então, vou escrever a resposta aqui do lado, acelerando o vídeo. Vamos lá. Ok, então ficou curtinho assim, ó. Opa, deixa eu puxar aqui. Opa. Vamos arrumar aqui. Aí, ficou assim. Não, pois as plantas, além de realizar a fotossíntese, também respiram. As plantas também respiram. Elas precisam respirar para gastar energia para elas poderem sobreviver, reproduzir as células e elas crescerem, né? Então ficou só assim o número 7. Vamos já para o número 8. Número 8 diz assim, ó. Analise as fotos dos frutos abaixo e classifique-os quanto ao tipo de dispersão de sementes. Indique as características dos frutos que contribuíram para essa classificação. Bom, o que nós temos aqui? Ó? Na letra A, nós temos frutos e sementes de jacarandá mimoso. Dá para ver aqui, ó, a parte do fruto aqui, né? E as sementes estão aqui dentro, ó. Uma está solta e tem uma coisa dos lados aqui, ó. É como se fosse uma palha dos lados. E depois nós temos ali o fruto do carrapicho. Olha só, o carrapicho é bem conhecido, né? Andar no mato sai todo de carrapicho grudado na meia, no tênis, né? E às vezes na perna também. Olha lá o carrapicho. É todo cheio de, como se fossem espinhos por fora. Bom, como que acontece a dispersão na letra A, se ele tem essa palha em volta bem leve? Isso faz com que a semente seja levada pelo vento. Então, esse primeiro aqui é uma dispersão pelo vento, certo? E o segundo, o carrapicho, é uma dispersão, o carrapicho gruda nos animais, né? Então, é uma dispersão por animais. Então, vou escrever uma resposta aqui mais elaborada e vou acelerar. Vamos lá. Pronto, então ficou assim a resposta. Ó. As sementes de jacarandá são dispersas pelo vento, pois têm expansões laterais, estruturas laterais que favorecem o transporte pelo vento. Já as sementes do carrapicho são dispersadas por animais, pois os frutos apresentam estruturas que aderem nos pelos e penas dos animais que os transportam para outros locais. Beleza? Então pode dar uma pausa aqui e copiar essa resposta aqui. Deixa eu só deixar ela na tela toda aqui. Aí, assim. Depois dá uma pausa aí. Beleza? Seguindo. Bom, aí o último exercício, número 9. As flores de algumas orquídeas do gênero Ophrys têm a forma e o odor muito semelhantes ao das vespas de certas espécies, né? Das fêmeas de certas espécies de vespa, das fêmeas. Assim, os machos dessas vespas são atraídos e, ao confundir a flor com a fêmea, tentam acasalar com ela. Ele tenta namorar com ela, com a flor, achando que é a vespa fêmea. Elabore uma explicação sobre como essas características da flor ajudam na reprodução da planta. Por que enganar a vespa macho ajuda a planta na reprodução? Bom,
O que acontece então é que nesse caso, como ele vai ser atraído pela flor, ao pousar na flor, né, ele vai ficar todo grudado de pólen. E aí esse pólen vai parar em outras flores e vai acontecer a fecundação da flor desse jeito, né? Lembra que o pólen contém a célula masculina, que é levada então até a estrutura feminina e acontece a polinização, acontece a fecundação da flor, que vai virar um fruto com uma semente dentro e vai continuar a reprodução da planta, certo? Então vou escrever uma resposta elaborada aqui sobre esse caso aqui. Vamos lá. Pronto, então ficou mais ou menos assim, ó. As características dessa flor ajudam na reprodução da planta, pois, ao atrair as vespas, estes atuam como agentes polinizadores, levando o pólen grudado em seu corpo para outras flores e assim promovendo a fecundação dessas flores. Ok, pessoal? Beleza. Então assim a gente terminou as respostas dessa atividade e encerramos essa primeira parte de atividades da semana. Valeu? Valeu, pessoal. É isso aí. Façam no caderno tudo, deixa bonitinho, ok? Valeu, um abraço a todos e até a próxima.